aí, tá valendo? Bom, vamos nessa então. E aí, galera, boa noite, beleza? Professor Caetano, estamos aqui na Academia das Específicas. Aí, para quem não conhece, tá meio perdido o que tá rolando aqui, é um curso que funciona na 509, do lado aqui do Mercado Municipal. O Mercado Municipal é o nosso RU aqui, o nosso restaurante universitário. E a gente está em parceria com o Partiu Enem, que é um esquema de aula online, né? Uma empresa de aula online. Então a gente está usando o estúdio deles, aqui na academia, com os professores da academia, para trabalhar esse conteúdo de reta final, né, para a prova da UNB, pensando em elementos que são bem objetivos, né, pragmáticos, de coisas que a gente acha que vão estar na prova mesmo. Só um comentário preliminar antes da gente começar aqui. A Humanas aqui da academia, eu, Tiga e Barbosinha, o Fofo, né, nós vamos fazer, sem ser na próxima semana, depois do vestibular da UNB, na outra, aulas abertas à cidade, óbvio, mediante ali inscrição. E aí a gente vai lançar o link para fazer a inscrição, né? A gente vai lançar todas as coisas certinhos. A gente já vai começar a trabalhar alguns conteúdos para o Enem, né? Então, antes da gente entrar naquele recesso de julho tradicional, a gente vai abrir algumas aulas para a cidade, para trabalhar alguns conteúdos já para o Enem, em especial para trabalhar habilidades. Então, no caso da geografia, leitura de gráfico, por exemplo, né, que sempre cai. No caso da história, leitura de imagem, lembra aquelas questões que tratam, comparar a imagem do Dom Pedro I com o Dom Pedro II, então de análise iconográfica, análise de textos históricos mesmo, então você traz um documento, quais são as perguntas que você tem que fazer ao documento para conseguir responder melhor a questão. Então fiquem ligados que depois a gente vai lançar esses links, né, abrir essas inscrições, porque as vagas são limitadas, né, na lógica de uma específica, a gente deve abrir por volta ali de 40 a 45 vagas, beleza? Então, vamos nessa. Qual que é a intenção aqui? A intenção é a gente trabalhar alguns tópicos sobre efemérides, que são aquelas datas comemorativas, né? Aquelas datas que estão fazendo um aniversário redondo. Então, eu separei para hoje, para a gente falar sobre fazer itens de reforma luterana, 500 anos de reforma luterana, vai estar na prova, né, no sábado, assim, praticamente certeza. 1787, a Constituição dos Estados Unidos, e aí como ela tem influência na primeira Constituição da República Brasileira, pode ser que apareça. 1817, a Revolução Pernambucana, caiu na prova passada, pode ter uma menção. E 1917, o centenário da Revolução Russa, assim como a Reforma Protestante, é quase 100% que vai estar na prova, beleza? A gente vai fazer itens e vai usando os itens como desculpa para poder comentar os conteúdos, certo? A gente vai começar com Reforma Protestante. Bora para a tela? Vamos ler comigo aí. Olha, tá aí, 1500... Não, volta aqui comigo, deixa eu fazer um comentário só anterior aqui. Só pra gente fazer uma localização para ir no seco pro item, né? Reforma Protestante, a gente tá ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, em termos do marco histórico, né? Fim da Idade Média, início da Idade Moderna, 1453, né? Tem um camarada que tá assistindo a gente, o Iatan, que ele pediu para fazer uma linha do tempo, daqui a pouco eu vou fazer, a gente faz essa localização, né? Quando eu faço linha do tempo, ele vai à loucura, simbora Bahia, né? Então, a gente está na transição de Idade Média para a Idade Moderna. Esses elementos da Baixa Idade Média vão ajudar a formar a modernidade. Então, o que tem nesse cenário histórico? Tem crise do feudalismo, renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento cultural, século XIV, XV, XVI, o nascimento dos Estados Nacionais modernos, né? O primeiro é Portugal, 1383, na Revolução de Aves, a expansão marítima, e aí está muito ligado, né, a formação dos Estados Nacionais modernos, né, quem se unifica ali tem as condições sociais, políticas, né, para a expansão marítima. Portugal pioneiro em um, é pioneiro no outro, né, 1415, a conquista de Celta, o início ali do périplo africano, e a partir de 1517, a reforma protestante. Então esse é o cenário, final da Idade Média, início da Idade Moderna, formação da modernidade. Tudo bem? Agora vamos nessa. Ó. O primeiro item aqui é sobre Lutero, sobre o luteranismo. E aí tem 3 religiões que você tem que ir para a prova, né, bem certinho na cabeça. Luteranismo, calvinismo e anglicanismo. O primeiro item aqui, ó. No século XVI, o teólogo alemão Martinho Lutero iniciou a reforma protestante, que culminou com a cisão da cristandade ocidental e com o surgimento de diversas denominações cristãs, que não se submetiam à autoridade papal. Uma das razões que motivaram Lutero a se indispor contra a ortodoxia católica foi a prática da venda de indulgências pela igreja. Gabarito de todo mundo? Certinho? Beleza? Bom, comentários aqui que valem a pena. Você viu que ele destacou a coisa da cristandade ocidental, né? A cisão da cristandade ocidental.
Já havia uma cisão antes na cristandade? Sim. Lembre-se lá do cisma do Oriente. 1053, quando se cria a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Católica Ortodoxa Grega, né? Aí tem algumas das questões, a questão do monofisismo, a questão da iconoclastia, a destruição das imagens, aquela questão famosa do césaropapismo, né? Ou seja, do imperador bizantino também ser o chefe da igreja, então uma divergência política lá com o papado. Então a primeira vez que o cristianismo teve uma cisão, forma-se apostólica romana, ortodoxa grega, está lá no século XI. A segunda cisão do cristianismo acontece na Igreja Católica Apostólica Romana, então dentro do Ocidente. Pode ser chamado também de cisma do Ocidente, mas o nome mais tradicional, a Reforma Protestante, se inicia aí com Lutero. Aí alguns elementos que são factuais, né, para serem lembrados. As 95 teses do Lutero, aquele que ele prega lá na porta, né, da igreja, o que era uma prática na época, isso não era uma ofensa por si só, né, você levar a público questões, dúvidas, interpretações, mas ali o teor das críticas é que promoveu, né, de fato, a cisão. E aí a venda das indulgências, o Lutero é bem incisivo, né, de não há nada no texto bíblico que dê margem para a gente poder interpretar que a compra, a aquisição de objetos, né, materiais sagrados possa contribuir para o seu processo de salvação, te redimir de alguns pecados. Não há nada disso. Então ele condena a venda das indulgências. E aí vem o forte da tese do Lutero de que não é com boas ações que você consegue a sua salvação. Por quê? Porque Deus enviou o Filho dele, né, para sofrer o pecado, né, sofrer os males, né, salvar a humanidade inteira do pecado original. Então o que você deve ter é fé na obra de Jesus Cristo. Não há nada que você faça que se compare com a obra e o sofrimento de Cristo. Portanto, a salvação é pela fé. Tudo bem? 2 pontos que eu acho que são relevantes aqui que podem aparecer na prova. O Lutero ganhou o apoio de reinos germânicos, né, de principados germânicos, ganhou o apoio de parte da elite germânica que queria se livrar da influência política, né, social, ideológica do Papa. Então o Lutero ele tinha um cenário político que favoreceu para que ele conseguisse, né, levar as teses dele até o final. Eu até disse em uma aula ou outra que se por acaso o Lutero fosse espanhol, pode ser que ele não tivesse o mesmo apoio político e o movimento dele acabasse morrendo. Mas no caso, né, de reinos germânicos, havia um apoio para o Lutero porque havia uma intenção de se livrar, né, da influência do papado, beleza? Já que o Lutero tem esse compromisso, né, com uma parte da nobreza germânica, ele não apoiou movimentos camponeses e houve inclusive a procura do Lutero. Na lógica de se esse cara rompeu com a igreja, ele pode apoiar movimentos camponeses. Não houve esse apoio, tudo bem? Então se vier a cobrança do Lutero, ela vem dentro desse sentido, beleza? Vamos aí, volta aqui de novo. Segundo aqui, do ponto de vista econômico, a corrente calvinista identifica-se com as aspirações da burguesia, especialmente pelo culto do trabalho bem-sucedido e pela liberação do juro. Tudo bem? Todo mundo gabarita aí? Certinho, beleza? Das religiões protestantes, aquela que mostrou-se ter os maiores pontos de contato com o desenvolvimento do sistema capitalista foi o calvinismo. Não quer dizer que Calvino, quando elabora as suas teses, esteja pensando na classe burguesa, no desenvolvimento do capitalismo. Não é isso. Lembre-se lá, né, do estudo clássico que se tem do Max Weber, sociólogo, século XIX, a ética protestante, ou seja, o ethos protestante, né, o comportamento, a noção de certo e errado, a visão de mundo do protestante, ela tem pontos de contato com o espírito, com o pensamento, com o propósito, com a razão do capitalista. O próprio Max Weber deixa isso claro na obra. O protestantismo é um fenômeno histórico autônomo. O capitalismo também é um fenômeno histórico autônomo, mas que eles têm pontos de contato, tem. A valorização do trabalho, né, na lógica calvinista, a salvação é por predestinação, sendo que os motivos de Deus para salvar, né, uma pessoa e não outra, o ser humano ele não tem acesso, ele não pode compreender os desígnios divinos. Está fora do nosso alcance a compreensão, né, dos planos de Deus para o ser humano. Agora o que você pode fazer é cumprir a sua parte para merecer o destino que Deus selou para você. Portanto, através do seu trabalho, através do seu esforço. E aí o fruto desse seu esforço, a riqueza, né, o fruto do seu trabalho ali árduo, você merece ele.
como há uma noção também de você não gastar por gastar, né? Você não ser um pródigo, um dilapidador de patrimônio, né? Uma pessoa frívola que gasta com pequenas coisas. Então a noção do acúmulo, a prática dos juros não é condenada. Então o trabalho, a acumulação, tudo isso que beneficia o capitalismo, que tem a ver com o espírito capitalista, né, está de acordo com o comportamento, com uma mentalidade protestante. Beleza? Lembre do estudo do Weber, porque pode vir algo na prova nesse sentido. Tranquilo? Vamos lá de novo, olha só. O terceiro item aqui, ó. Uma das razões do êxito da reforma protestante foi a decisão consensual de suas lideranças de impedir a aliança entre fé religiosa e interesses políticos. Todo mundo gabarita na boa? Errado? Beleza? Esse elemento, né, esse tipo de palavra, lógico, é para chamar atenção. Isso aqui não é que determina o gabarito. Tem que ler e analisar o item como um todo. Mas é óbvio que esse tipo de palavra totalizante, né, o nunca, o sempre, o jamais, nesse caso aqui o consensual, né, todos concordavam no meu sentido, indica item errado. Tem que ficar esperto, mas indica. Não é sempre, mas é mais provável. Qual que é, olha aqui para mim, qual que é a religião clássica das três, entre o luteranismo, calvinismo e o anglicanismo, que tem essa junção entre elemento religioso e elemento político, o anglicanismo. Eu até comentei com alguns alunos já, se por um acaso aparece uma questão aberta, né, sobre anglicanismo, que está dentro da reforma protestante, 500 anos, então não seria nada absurdo ter uma questão dissertativa na prova da UNB, ou mesmo mais tarde, sei lá, né, uma questão dentro do Enem ou de outros vestibulares, que às vezes cobram questões dissertativas, né? No Enem é assim, de múltipla escolha, né? Não aberta. Mas em outros vestibulares que tem segunda fase, aí cobram. Em geral, quando se fala do anglicanismo, Henrique VIII, né, processo ali de formação do absolutismo na Inglaterra, se lembra do elemento do casamento. A palavra-chave para lembrar é pretexto. Aqui eu posso usar uma palavra, mas é uma desculpa. É uma desculpa. O Henrique VIII, ele tem um projeto político, um projeto de concentração, um projeto de centralização do poder. Acumular os poderes temporais, o poder temporal, o poder de quem governa os homens, lembra? O homem é submetido ao tempo, o homem é finito. Então o poder temporal é o poder, né, de governar os homens. E o poder espiritual, que seria o poder típico da igreja, mas agora ele como chefe da igreja ele passa a ter os dois, né, isso é fundamental para o projeto de formação absolutista dentro da Inglaterra. Portanto, o elemento do casamento, da separação, isto é um pretexto. Existe um processo político, você vê que o item foi bem em cima desse ponto, né? Há um consenso de não relacionar questões religiosas e questões políticas. Não está no item a coisa do casamento. Lógico, o examinador sabe que a verdadeira avaliação está dentro dessa intenção política. O casamento é um pretexto, tudo bem? Um outro ponto que é fundamental. Lembre-se que na formação do Estado Nacional moderno, o rei, como se torna ali o centro de governo, né, ele concentra o pagamento de impostos. Como ele concentra, vamos dizer, a riqueza, né, os recursos que o Estado adquire, ele sustenta a nobreza e o clero em troca do apoio político, né? Existe um acordo ali social. No caso do Henrique VIII, quando ele finda, né, com a Igreja Católica na Inglaterra, e ele funda uma nova igreja, a Igreja da Inglaterra, o anglicanismo, as terras da igreja vão passar agora para o controle do Estado inglês. Quanto que a Igreja Católica tinha de terras na Inglaterra que passaram para o controle do Estado inglês? 1/3 da Inglaterra. 1/3 das propriedades rurais da Inglaterra eram de propriedade da Igreja Católica. É colossal. Lembre-se que a Igreja Católica é a maior herdeira do Império Romano na Idade Média. Como o Henrique VIII agora tem acesso a isso, ele pode distribuir essas terras para obter cada vez mais apoio político. Então você vê que a intenção está todo em torno desse acordo político. Beleza, todo mundo? Tranquilo? Vocês estão escutando uma vozinha que está vazando? É porque eu estou com o celular ligado aqui, porque eu queria... Vocês podem mandar perguntas aí, alguma dúvida, alguma coisa, que eu estou com o celular me vendo, mas é um nível de egocentrismo absurdo, né? Bom, não é isso não, é que na verdade eu queria, se vocês tiverem perguntas, podem mandar, porque aí eu leio aqui na hora, esse negócio online, ao vivo, a internet, é um negócio impressionante, né? Aí, pô, eu já li uma aqui, falaram, corta a barba igual do Tiga. Pô, não é esse tipo de mensagem, né? Estou pensando uma mensagem mais acadêmica, né, o negócio. Bota o Tiga de volta, né? Ele ocupa a tela, você não. Porra. Eu não vou ler mais, né? Não, se tiver pergunta, manda aí, beleza?
Bom, vamos para a próxima. Para lá de fora besteira, né? Deixa eu ver. Olha só. Religião e política são aspectos essenciais para se entender a reforma, né? Século XV e XVI. Movimento que condenou práticas institucionais e religiosas da Igreja Católica. Condenou práticas institucionais, ó a venda das indulgências. Religião e política, olha o elemento do anglicanismo, né? E religiosa da Igreja Católica. E que, em uma de suas vertentes, refutou a velha teoria da superioridade da Igreja sobre o Estado. Mudança que se materializou na liderança espiritual do rei inglês Henrique VIII na Igreja Anglicana, mas é muito certo. É exatamente o que a gente comentou agora. Você vê que ele abre o item falando da noção de religião e política, menciona a condenação de práticas institucionais, aí ele destaca em uma de suas vertentes, que é o que ele já tinha anunciado no início do item. Você vê que o item ele já dá a dica dele, ele já induz, né? Ele vai direcionando o que ele quer que você lembre, o que você pense. Está lá o Henrique VIII, a Igreja Anglicana, religião e política. Percebeu? Caiu naquele item, caiu nesse, então é frequente, né? Olha, eu acho que é o último aqui dessa sequência. Já no século XVI, após o Concílio de Trento, a Igreja Católica deixou transparecer a fragilidade de suas estruturas ao reconhecer os postulados reformistas de Martinho Lutero e Calvino. Ao reconhecer os postulados, pá, já tá errado, né? Nós marca de cara assim, porque nós tá nerd e nós vai direto. E ao resignar-se a condição, resignar-se e aceitar, né? Ela aceitou a condição de uma instituição a mais no complexo administrativo do Estado moderno. Esse item não é errado, ele é A de absurdo, né? Chocantemente errado, beleza? A Igreja Católica não vai, olha pra mim, a Igreja Católica não vai aceitar. O Concílio de Trento é justamente a reação da Igreja chamada contra-reforma, né? Ela reafirma os dogmas dela, tudo bem? Algumas coisas que tem para destacar, lembra do índex, né? Livros que vão ser proibidos? Aí esse comentário dos livros que vão ser proibidos ele é interessante porque ele ajuda a gente a lembrar de outra coisa. Qual foi um dos livros proibidos? A própria Bíblia. Qual era a postura, em geral, lá das religiões protestantes? Incentivar a leitura do fiel. Até por isso havia um incentivo da tradução dos livros, né, para as línguas nacionais. Algumas delas, o anglicanismo tem isso, o luteranismo tem também. Algumas delas apelam a canções, inclusive canções em ritmos populares do país. Porque você, beleza, traduz, mas uma parte da população considerável não é letrada. Então, para você ter mais alcance, eu pego as passagens bíblicas e coloco na formas de cânticos, de canções, usando inclusive estruturas, ritmos populares, tradicionais dos próprios países, das próprias regiões, que é para o público ter um acesso mais fácil. Uma maneira de você aumentar, né, o alcance daquela mensagem. Mas havia um incentivo à leitura dos textos, beleza? Lembra do papel da Companhia de Jesus. E aí, da Companhia de Jesus, dos jesuítas, em especial aonde? Na colonização da América. Esse é um item que já apareceu, de que algo como na modernidade, por conta da reforma protestante, em consequência da reforma protestante, a Igreja Católica, ela mais perdeu do que ganhou espaço. Tudo bem, a construção do item não era essa, mas o espírito dele era esse. Na modernidade, que por conta da Revolução Protestante, a Igreja Católica mais perdeu do que ganhou espaço. Toma cuidado com esse item, porque ele está errado. Se você for levar em consideração na modernidade, você está levando em consideração a história moderna, tudo bem? Aí os marcos históricos, né? Queda de Constantinopla, Revolução Francesa, uns 300 anos. 1453, 1789. A Igreja Católica ela perdeu espaço na Europa. Em compensação, ela ganhou praticamente um continente inteiro. Então, ao longo da Idade Moderna, a Igreja Católica mais cresceu ou mais perdeu espaço? Ela mais cresceu. Aí, olha como é que o item é construído para meio que, né, conduzir ao erro, vamos dizer assim. Quando ele fala na Idade Moderna, por conta da Reforma Protestante, ele faz você lembrar só desse aspecto. Mas ele colocou no início do item na modernidade, na Idade Moderna. Tem que lembrar do período inteiro e da colonização da América. E aí os jesuítas têm um papel fundamental. Tudo bem? Beleza? Um aspecto final sobre efeitos da Reforma Protestante. Você percebeu que na teoria do Calvino, no elemento do Lutero, o indivíduo ele passa a ter um papel de destaque, um papel fundamental, né? Esse elemento do indivíduo está de acordo, de novo, não estou dizendo que o Calvino, que o Lutero, que eles constroem essa teoria pensando nesse desenvolvimento. Os caras não conseguem projetar daqui a 200 anos na história, daqui a 300 anos, quem consegue fazer isso, né? Mas a teoria deles
acentua mais, dá mais destaque para os indivíduos. E o individualismo é algo que está se desenvolvendo, junto com o crescimento da burguesia, junto com o crescimento do sistema capitalista. O papel que tanto que o individualismo é um dos elementos fundamentais na teoria liberal, né? Qual é a visão que os liberais têm da sociedade? É um individualismo. Beleza? Fechamos isso aqui. Então, a gente vai para o próximo. Merchandise, né? Beleza. E Constituição dos Estados Unidos, 1787, tá? Para fazer aquela introdução. Independência dos Estados Unidos, né, a Revolução Americana está dentro lá da chamada Era das Revoluções. Era das Revoluções, queda do antigo regime, o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade dividida em estados, a forte presença, né, da Igreja Católica, né, na vida, no Estado. Então, o antigo regime está em decadência. Queda do antigo regime na Europa significa fim do absolutismo. Queda do antigo regime na América, processo de independência. Independência dos Estados Unidos é a primeira independência na América, né? O 4 de July, motherfucker, de 1776. Tudo bem? Então ela faz parte das revoluções do Atlântico, né? Essas independências na América. Tranquilo? É a primeira Constituição moderna. Não é a primeira, mas é a primeira moderna. A primeira Constituição está lá na Inglaterra, né? Só que a Constituição na Inglaterra ela não foi escrita por uma assembleia, ela é a junção de 3 grandes leis, vamos dizer assim. A Carta Magna, que já existia desde 1215, a Bill of Rights, né, que é escrita em 1689, um ano depois ali, né, da Revolução Gloriosa propriamente dita, 1688, e as leis de direito consuetudinário, as leis que vêm dos costumes, da tradição. Esses elementos formam a Constituição da Inglaterra, a Carta Maior, né, as leis maiores da Inglaterra. As leis maiores, ao plural, professor, né? Não é de português, mas respeita. No caso dos Estados Unidos, é a primeira Constituição moderna. Escolhe-se uma assembleia, e aí os caras vão lá e promulgam uma carta constitucional. É a primeira república federativa. Os caras inventaram a república moderna, inventaram a federação. O primeiro sistema presidencialista. É a primeira democracia. Porque lembra que nas revoluções francesa, né, inglesa, como que é o voto? Ele tem um adjetivo, ele é censitário, precisa de renda para votar, né? Então não é todo mundo que tem direito a voto. Todo mundo tem direito à propriedade privada. Todo mundo tem acesso a direitos civis, os direitos individuais. Ou seja, na minha vida, eu sou livre para tomar as decisões. A religião que eu sigo, minha profissão, minha carreira, onde eu vou investir meu dinheiro, beleza. Mas participar da vida do país, política, é para quem tem renda. O voto é censitário. Nos Estados Unidos, o cidadão, se ele for cidadão, ele tem direitos civis e políticos. Portanto, ele tem os direitos individuais e ele tem direito a voto. É a primeira democracia. Mas lembre-se, a liberdade tem limite nessa Constituição e nesse país, quando eles nasceram, né? O que ainda existia nos Estados Unidos, que é um limite à liberdade? Escravidão. E essa reflexão vale também para o Brasil, né? A Constituição do Brasil Império, 1824, é uma Constituição liberal? Tem liberdade religiosa no Brasil Império? Tem. Religião oficial é a Igreja Católica. Mas eu poderia ser calvinista, eu poderia ser anglicano no Brasil Colônia? No Brasil Império? Poderia. Tinha uma condição, né? O culto tem que ser interno ao templo daquela religião. A única religião que pode ter manifestação pública, manifestação externa, é o catolicismo. Mas eu tenho liberdade religiosa. Garante-se a propriedade privada, tem tripartição de poderes, tem um quarto poder, mas tem a divisão dos poderes, tem lá o parlamento. Então, é uma Constituição liberal no espírito daquela época? Pode ser que isso não seja liberal para o espírito de hoje, mas para aquela época é. Mas tem um grande limite à liberdade, escravidão. Vale para o Brasil Império, essa análise vale para os Estados Unidos na independência. Beleza, todo mundo? Essa Constituição, ela influenciou a primeira Constituição da República Brasileira. A Constituição do Império, influenciada pela França. A Constituição de 1787 dos Estados Unidos influencia a primeira Constituição da República Brasileira, 1891. Lembra do nome do Brasil, inclusive, né? República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Tranquilo? Vamos ler o item aqui, olha só. A Constituição de 1891 estabeleceu o ordenamento territorial do Brasil. As províncias foram transformadas em estados, segundo o modelo federalista existente nos Estados Unidos. E até hoje, permanece a divisão política em estados e seus respectivos municípios, certo? Você vê que é provavelmente assim que pode ser cobrado. É a influência dessa Constituição na Constituição do Brasil. O Brasil Império
né, ele é unitário, ele é dividido em províncias. Os governantes das províncias são indicados pelo imperador. Você não tem a eleição na província. Nos estados, quando você é uma federação, né, o que é uma federação? A união dos estados-membros, onde os estados são dotados de autonomia. Eles gozam de autonomia. Essa é a palavra-chave, né? Então, o estado, ele tem o seu próprio governo, o governo estadual. Então, esse modelo criado nos Estados Unidos influenciou para a criação da Constituição brasileira. Tudo bem? Você vê que eu estou usando a Constituição deles como desculpa para acabar falando da nossa. Porque provavelmente é assim que vai aparecer. Beleza? Olha o próximo item. O reduzido percentual de eleitores ao longo do período citado reflete um cenário de exclusão social. Está falando aqui da Primeira República, beleza? Eu não coloquei o texto, mas esse ao longo do período citado está falando da Primeira República, que vai lá da proclamação da República, né, 1889, até a ascensão de Vargas, até 1930. Então, reflete um cenário de exclusão social, econômica e política, com amplo domínio das oligarquias, o qual estava assentado um sistema eleitoral fraudulento, com voto a descoberto e de base coronelística. Certo? Esse é um item resumo, né? Esse é um item resumo. Então, assentado no domínio das oligarquias. Oligogrupos, né? Então, grupos que estão no poder. Quem são esses grupos? Latifundiários. Aí, olha aqui pra mim. Latifundiários. O latifundiário lá do sul, né? O cara cria gado. Um latifundiário lá em Pernambuco, né? O cara planta açúcar, algodão. Na Bahia, o cara produz cacau, produz mandioca, produz açúcar também. Latifundiários espalhados pelo Brasil inteiro. Só que desses grupos de latifundiários, dessas oligarquias, qual delas tinha um produto que naquele momento histórico era o principal na pauta de exportação e, portanto, o que sustentava a economia do Brasil como um todo? O café. Então, das oligarquias se destaca do café. Mas entenda que o governo é oligárquico porque esses grupos latifundiários são quem detém o poder no Brasil. Só que aquele que detém o poder no âmbito federal é o cara ligado ao café. Aí aquela aliança de São Paulo e Minas, né? O maior produtor de café e o maior curral eleitoral. Curral eleitoral, Minas Gerais, né? Não é café com leite, porque Minas tem vaca, não. Café com leite é o maior curral. Aí curral, vaca, café com leite, beleza? E esse nome é um nome que os caras usavam na época. Você tem música do Noel Rosa falando sobre isso, né? São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba, né? Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem menos. Simbora, Willan, ó. O Rafa, simbora, Rafa. Né? Os caras estão assistindo aí, eu vi o nome. Tomara que tenha desligado. Então, era um elemento que era conhecido na época. Não é um nome dado pelos historiadores, a posteriori, estudando, não. A política do café com leite, tudo bem? Aí, olha aqui de novo no texto, né? O sistema eleitoral fraudulento, voto de cabresto, curral eleitoral. Essa é a expressão que o examinador gosta de usar, porque é a expressão da Constituição, né? Voto a descoberto. É o voto aberto, beleza? A expressão denota isso. E de base coronelística. Ou seja, quem é que controla o voto, né? Quem é que exerce esse controle? O coronel. Esse coronel, ele pertence a uma oligarquia, ele pertence a um grupo que detém o poder político na região dele, tudo bem? Se cobrarem esse conteúdo, pode aparecer também a noção de o paternalismo, né? Então, a política paternalista. Beleza? Legal? Ou seja, eu usei a Constituição dos Estados Unidos para lembrar das características que influenciaram a nossa Constituição da República e que, como o próprio item colocou lá o primeiro, essas características gerais são mantidas até hoje. Beleza? Só um detalhe, o número de eleitores caiu muito, né? Você pega as últimas eleições no Brasil Império, tinha participação de 17% do eleitorado, né? No Brasil República, na Primeira República, as primeiras eleições tiveram 2% de participação. E no período inteiro, nunca passou de 5%. Você vê que o número de eleitores caiu drasticamente. Por quê? O voto censitário, ele foi eliminado. Mas quem que era excluído do voto e fez com que o número de eleitores caísse muito? Analfabetos. Analfabetos, tudo bem? Por que mulher também era excluída? Só que mulher já era excluída antes. Então, como ela não estava nem no Império e nem no início da República, então, vamos dizer, para o dado aqui estatístico, né, ela não estava nem antes, não estava nem depois, mas as mulheres também são excluídas, beleza? Mas quando exclui o analfabeto, o número de eleitores cai. Quando que os analfabetos passaram a ter o direito de voto no Brasil? Na Constituição atual, 1988. Difícil isso, hein? Beleza?
Deixa eu ver se alguém tem pergunta aqui, se alguém mandou alguma coisa. Uma ofensa, um trem. Deixa eu ver. Tarará. Meu Deus, tem gente falando que vai vir bater aqui. Não, faz isso não, cara. Bom, pelo que eu vi aqui, não tem pergunta não, a não ser que eu esteja viajando e não sabendo olhar esse aparelho tecnológico, porque eu sou meio bronco para isso, né? Deixa eu abrir o trem aqui. Bom, vamos pro próximo, que vai ser Revolução Pernambucana. Tem 2 itenzinhos pra gente também. Ó, eu tô me vendo aqui olhando o celular. Cara, essa é uma cena muito doida, cara. Você se vendo ao vivo, você não sabe se você é real ou virtual. Sabe, cara? Que onda. Ó, Revolução Pernambucana. Vamos montar cenário, né? Revolução Pernambucana, ela acontece no cenário de presença da família real no Brasil, beleza? Então, a gente está naquele momento de processo de independência. O examinador gosta muito dessa análise. Primeiro que nada na história acontece de uma hora para outra, né? De um dia para o outro. As coisas acontecem como processo, ou seja, um conjunto de fatos que articulados levam lá um determinado efeito histórico, né? Uma determinada consequência. Então, quando se fala de independência, não pode se pensar só no 7 de setembro. É isso mesmo? Caralho, que pala. Esqueci a data da independência. Mas tudo bem, vamos nessa. Não pode se pensar só no 7 de setembro. Você tem que lembrar de um processo envolvendo um conjunto de fatos. Começa quando? 1808, chegada da família real, abertura dos portos. É o fim do pacto colonial. Já foi questão dissertativa na prova da UNB, né? Para você estabelecer, tinha um documento histórico que falava justamente da abertura dos portos, dizer que documento era aquele, o que ele implicava, o que ele contribuía para o processo de independência. Então, abertura dos portos, fim do pacto colonial, fim do monopólio, né, comercial, fim do exclusivo colonial, e agora o Brasil pode fazer comércio com as nações amigas, naquele caso a Inglaterra, e depois vai abrindo para outros, né? Quando as guerras napoleônicas vão findando, que a Europa lá vai ficando em paz, né? Então, vai abrindo comércio para outros. É o início do liberalismo econômico no Brasil, tudo bem? Tem historiador que crava que o Brasil já está independente aí. Ou seja, na prática o Brasil já é um país independente. Beleza. Depois, 1815, Congresso de Viena, quer dizer, 1808 é o Napoleão se expandindo. 1815 é o Napoleão caiu. Congresso de Viena, as coisas têm que voltar a ser como eram antes do Napoleão e da Revolução Francesa. Congresso de Viena é um congresso restaurador. Dom João VI e família real teriam que voltar para Portugal. Qual é a lógica do Dom João VI? Ele estava certo. Se a gente voltar, o Brasil realmente se separa e se separa de vez. Porque o Brasil já tem uma estrutura de país independente, já tem liberalismo econômico, Banco do Brasil, já tem imprensa agora, né? A sede do governo estava aqui. Então, para a independência seria mais fácil. Qual foi o esquema do Dom João VI para manter o Brasil junto a Portugal? Reino Unido. Só que quando o Brasil se torna Reino Unido, o Brasil deixa de ser colônia. Então entende que o Brasil ainda está preso a Portugal, mas está mais afastado? Né? 1808, transferência da família real. A família real está no Brasil, fisicamente ela está presente, mas o Brasil está mais afastado porque teve a abertura dos portos. Tudo bem? 1820, Revolução Liberal do Porto. Uma revolução liberal. Fim do absolutismo, escreve Constituição. A Constituição que vai ser escrita em Portugal vale para o Brasil? Sim, porque é Reino Unido. Fazer a Constituição para um vale para o Reino. Só que lembra que a Revolução Liberal do Porto, ela era liberal para quem? Para Portugal. Para o Brasil ela tinha um caráter recolonizador. Aí é que surge o movimento de independência mesmo. Aí, 1822. Tudo bem? Quando que a independência do Brasil se consolida? Quanto que ela se concretiza? Só na abdicação do Dom Pedro I. Porque o Brasil ainda era governado por um português, né? E os portugueses tinham uma presença muito forte no governo. Então, na abdicação, a gente diz que consolidou a independência do Brasil. Portanto, o processo de independência vai de 1808 até 1831. Nesse íntere, como consequência da presença da família real, tem a Revolução Pernambucana, certo? Bora olhar o item aqui. Das rebeliões que explodiram entre fins do século XVIII e a proclamação da independência, você vê a ideia de processo? Ó? Fins do século XVIII e a proclamação da independência, né? A ideia de processo. A insurreição pernambucana de 1817 teve grande expressão. Ela ocorreu quando a sede do Estado português se encontrava no Brasil e foi severamente reprimida. Você vê que ele só localiza, né, a sede do Estado português. Por quê? Teve a transferência da família real. Então, isso é surreal, né?
o Brasil, em 1808, o Brasil ainda é colônia, né? Antes da elevação de Reino Unido, né? Antes de 1815, o Brasil ainda é colônia, mas é a sede do Estado português. Ou seja, o Rio de Janeiro virou capital, né, do Reino de Portugal, sendo colônia de Portugal. É surreal isso, né? É o único caso na história da galáxia, né? Então, a presença da família real ajudou a explodir a insurreição pernambucana de 1817 ou a Revolução Pernambucana. Por quê? O Nordeste já vinha numa situação econômica há algum tempo, já numa decadência, numa crise. No caso de Pernambuco, né, tem dois produtos que se destacam que estão em crise, o açúcar e o algodão. E a chegada da família real aumenta os impostos para poder sustentar a família real no Rio de Janeiro. Então, a minha região, economicamente, já tá em crise, né? E aí tem um aumento de impostos para ter melhoria para o Rio de Janeiro, para sustentar a família real que lá está, né? Ou seja, a minha região já está numa situação ruim, eu ainda pago mais impostos para sustentar os caras que nem na minha região estão, não dão uma atenção para ela. O Rio de Janeiro vai ter melhorias urbanas, né? Pavimentação, uma iluminação, inicialmente a gás, né? Depois a eletricidade, a construção do jardim botânico, aí eclode a revolta. Os caras decretam lá a independência, pegam a lei orgânica e colocam como se fosse no caráter de constituição, colocam o cidadão, a igualdade jurídica entre o cidadão, mas a escravidão ainda é mantida. E talvez esse possa ser um interesse do examinador do item. Havia quem defendesse a abolição da escravidão? Sim. Tinham lideranças da Revolução Pernambucana que defendiam a abolição. Mas no movimento ela foi decretada? Não. A elite, inclusive, quando ela vê esses movimentos mais populares, mais sociais, aumentando a participação, ela meio que se retira e aí a repressão é forte. Então, havia propostas de fim da escravidão. Quando eles se declaram separados do Brasil, né, na Constituição que eles colocaram, tinha abolição? O escravo deixou de existir? Não. Tinha igualdade jurídica entre o cidadão e a garantia da propriedade privada. Tudo bem? Então, tinha grupos que defendiam, a defesa do fim da escravidão afasta a elite, mas no documento que eles lançaram, na Constituição que eles lançaram, não falava em fim da escravidão. Falava em igualdade entre o cidadão, mas aí o escravo não era cidadão. Tudo bem? E a repressão foi agressiva, durou coisa de meses ali a Revolução Pernambucana. Você viu que no item ele colocou insurreição? E aí é o ponto. Se ele colocar Revolução Pernambucana, é o nome mais conhecido. Então você tem que saber que é a de 1817. Se o examinador usar insurreição, ele vai te dar a data. Aí você localiza fácil. Porque quando ele fala só insurreição sem dar a data, qual que vem na nossa memória? A insurreição pernambucana lá no Brasil colônia, que é a expulsão dos holandeses. Tudo bem? Então se ele só colocar insurreição, é a expulsão dos holandeses. Insurreição pernambucana de 1817, ele deu a data, você mata. Revolução pernambucana, não precisa pôr a data, tem que saber que é essa. Beleza o que eu falei aqui? Item. No Brasil, item da última prova. No Brasil, os ideais libertários da era revolucionária europeia manifestaram-se, entre outras ocasiões, na insurreição pernambucana de 1817, de novo a mesma nomenclatura, né? Ou seja, aqui tem ideias libertárias, ideias de liberdade. Confederação do Equador de 1824 e várias revoltas regenciais. E fechando esse ciclo na Revolução Praieira de 1848, com seu inegável sentido social. Certo. Tudo bem? Você vê que ele mencionou revoltas, né, manifestações só em Pernambuco. Pernambuco é um estado de grandes mobilizações na história do Brasil, né? Desde o Brasil colônia, a insurreição pernambucana que a gente mencionou, Mascates e essas três. Todas elas têm um caráter de liberdade. A de 24, o que estoura ela? A outorga da Constituição pelo Dom Pedro I. Então, olha só, pega o acúmulo, né, de, vamos dizer assim, de problemas que já vem na região de Pernambuco, do Nordeste. Então, já tem a questão da crise econômica, teve aquele aumento de impostos, mas pá, o governo conseguiu reprimir a Revolução Pernambucana de 1817. Beleza. Aí o Brasil se separa de Portugal. Opa, começar aqui um novo momento. Aí em 1823, Dom Pedro I vai lá e dissolve a Assembleia, que estava escrevendo a Constituição ia ser promulgada, ele dissolve a Assembleia, que ela ficou conhecida como da Mandioca, e ele impõe a nova Constituição, outorga em 24. Eclode uma nova revolta em Pernambuco, que é a Confederação do Equador, que também foi duramente reprimida. Tudo bem?
Em 1848, é um ano depois, o examinador não vai cobrar essa referência de data que eu vou falar agora. Mas quando que o Brasil vira parlamentarista? Ou seja, quando que no Brasil Império separou o chefe de Estado e o chefe de governo? Quando que no Brasil teve rei e primeiro-ministro, que chamava chefe dos ministérios? 1847, beleza? Na prática, quem indicava o primeiro-ministro, o chefe dos ministérios no Brasil? O imperador, o Dom Pedro II, usando o poder moderador. Era para ser o parlamento, era para ser deputados e senadores. Não foi. Tanto que esse parlamentarismo ficou conhecido como no Brasil? Às avessas. Por conta desse tipo de atitude, explode de novo uma revolta em Pernambuco. Revolução Praieira. Então ela perde a liberdade para escolher o próprio governante contra o parlamentarismo às avessas, contra a interferência demais do imperador, percebe? Todas elas têm ideia de me dê liberdade, me dê autonomia, eu quero escolher o meu governo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. São revoltas, igual ele colocou no início do item, liberais. 1848 é o ano de qual movimento lá na Europa? Primavera dos Povos. Então nós podemos dizer que a Revolução Praieira de 1848, ela é a versão da Primavera dos Povos no Brasil? Pode. Beleza, todo mundo? Item certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, desse aqui. Agora a gente vai para a Revolução Russa. Centenário da Revolução Russa vai cair também. É o seguinte, o Tiga me trouxe algumas perguntas aqui porque eu, na minha sequelada internética, eu não consegui ver, né? Você vê minha habilidade com esse tipo de equipamento aqui, né? Se não é uma equipe aqui, sabe, temos mais de 100 pessoas trabalhando, né, para manter esse rosto lindo para vocês. Mas é o seguinte, eu olhei algumas para responder que estavam lá. Perguntaram sobre a influência calvinista na formação dos Estados Unidos, em especial do Norte. Aí aquela coisa, há uma divisão, né, quando se fala da colonização dos Estados Unidos, de que o Norte seria uma colonização de povoamento, o Sul uma colonização de exploração. E o Norte seriam os fugidos de perseguição, né, religiosa. Quando tem um anglicanismo, aí a perseguição aos puritanos. Os puritanos são os calvinistas na Inglaterra. Essa mentalidade calvinista, ela favorece as características do Norte. Lá a coisa da pequena e da média propriedade, né? Então a coisa do estímulo ao trabalho, já uma lógica de trabalho assalariado, embora lá teve caso de servidão, o cara que queria vir para a América e não tinha grana. Aí alguém pagava para ele e ele pagava com o trabalho da servidão aqui. Então tinha esse tipo de acordo. Havia escravos, mas não era, vamos dizer assim, a mão de obra mais volumosa. Em geral, o que predominava, a pequena e média propriedade, a policultura, né, o estímulo ao trabalho assalariado. Isso vai contribuir para um desenvolvimento, né, depois, numa lógica mais de indústria, né, mais de empreendedorismo lá do Norte. Então havia essa relação. A mentalidade puritana, que é o calvinista, né, lá da Inglaterra, contribui para isso sim, tudo bem? Só uma outra observação que talvez isso até seja importante para o item. Essa divisão clássica de Estados Unidos, colônia de povoamento e colônia de exploração, essa nomenclatura está caindo em defasagem, né? Ela tá sendo abandonada já. Porque qual é a interpretação de alguns historiadores? Quem for povoar vai explorar. Para você explorar, você tem que povoar. Então, como essas duas dinâmicas acontecem ao mesmo tempo, você fazer essa distinção não teria mais tanto sentido. No entanto, o examinador pode usar esse vocabulário tradicional, aí você entende a intenção dele, tudo bem? Então, pode ser que ele não use mais, e aí você tem que estar ligado, mas se ele optar ainda, ele pode usar o vocabulário tradicional. Mas há uma influência dos puritanos, perseguidos de religião, na Inglaterra, que se direcionam para o norte, beleza? Teve uma pergunta também, deixa eu ver, putz, acho que eu esqueci a outra aqui agora. Qualquer coisa o Tiga entra aqui, no finalzinho eu respondo. Não, tinha uma perguntando o que a Igreja Católica tinha feito como estratégia para que ela, né, pudesse não perder fiéis e tudo mais, se só pela repressão. Mas o elemento, sobretudo, foi a repressão. A Inquisição tem um papel fundamental, e aí ela perde espaço na Europa, né? A Alemanha, uma parte se torna luterana, você tem um anglicanismo na Inglaterra, presbiterianismo na América do Norte, né? Teve na Escócia. Você tem os huguenotes que são duramente reprimidos na França. Então ela perdeu espaço na Europa, mas ela conseguiu se manter
e usando da forte repressão, por exemplo, na Espanha, né, em Portugal, na França, né? A gente considera lá são os estados, né, os estados nacionais modernos católicos. Então, ali eles ficaram firmes. Tanto que os judeus sofreram também nessa época, né? Aquela coisa do cristão novo, de você ser convertido, né? O cristão batizado em pé, né? Já adulto. Então, a repressão foi efetivamente o principal viés. Em algumas ela perdeu espaço, outras não. E aí a colonização da América, que foi onde ela investiu um elemento forte através da catequese, as missões jesuíticas, aquilo que a gente destacou, o papel da Ordem de Jesus. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos para a Revolução Russa, o centenário, né? Tem duas observações que talvez elas sejam mais fundamentais para fazer os itens de Revolução Russa, até do que lembrar assim, vários detalhes, né, do processo da Revolução. São duas consciências históricas que, em geral, o examinador gosta, que é o seguinte: Revolução Russa é a primeira revolução socialista efetiva da história. Não é a primeira tentativa de, mas é a primeira efetiva. Quando que houve uma tentativa significativa? Comuna de Paris, 1871. Tudo bem? Só que não vingou, porque durou por volta de 72 dias. Não dá para dizer que vingou, então. Então, a primeira tentativa efetiva, né, de uma revolução, né, de construção de um Estado socialista, Revolução Russa, outubro. Lembra que a de fevereiro é menchevique. Dependendo do livro que você for usar, até do professor que te deu aula, existe uma discussão acadêmica se fevereiro teria sido menchevique ou não, porque tinha mais de um grupo participando. Essa discussão existe. Mas para o nosso ambiente, para o nosso objetivo, para a prova de vestibular, né, o conhecimento, vamos dizer assim, que é mais seguro, fugindo das discussões mais acadêmicas, de fevereiro menchevique. Aí lembra que eles cometem lá um erro estratégico, né? Havia uma expectativa de tirar a Rússia da guerra, eles não tiraram, e justamente aí que os bolcheviques cresceram. Revolução de outubro, beleza? Quem é a grande liderança desse processo revolucionário? Vladimir Lenin é o primeiro governante, inclusive, né, naquela sequência. Lenin, Stalin, Nikita Khrushchev, Brezhnev e o Gorbachev. Tudo bem? Então, a primeira revolução socialista efetiva, outubro de 1917. Naquele momento histórico, né, o socialismo ele se mostrou como uma alternativa viável, né, ao sistema capitalista. Porque lembre-se que na década de 20, né, no início ali, o capitalismo está passando por uma crise, é a crise do sistema liberal. As ideias liberais, a não intervenção na economia, um Estado, né, reduzido, um Estado que tem limites, essas ideias entram em crise. Como que a gente pode perceber isso? O New Deal nos Estados Unidos, a crise de 29, Hitler na Alemanha, Mussolini, mesmo na América Latina, Vargas no Brasil, Cárdenas no México, Perón, né, na Argentina. Então, há uma crise do sistema liberal. O sistema capitalista está em crise. Portanto, o socialismo naquela época foi visto como uma alternativa. Capitalismo em crise, qual que poderia ser a atitude? De você... Opa, deixa eu voltar aqui. Capitalismo em crise, de você tentar salvar o capitalismo, né, com o processo de intervenção. Algumas intervenções tentaram manter a democracia, mantiveram a democracia. Estados Unidos, França, Inglaterra. Outras intervenções partiram para a atitude completamente radical. O autoritarismo de extrema direita, os regimes totalitários, nazismo, fascismo. Uai, o trem caiu aqui, né? Deixa eu ver. Não, voltou. Tudo seguro. Os regimes totalitários, beleza? Só que alguns consideravam que não, o negócio não é nem tentar salvar o capitalismo, o negócio é ir pro extremo oposto. O negócio é adotar o socialismo para evitar qualquer tipo de crise capitalista. Então, como o capitalismo estava em crise, o socialismo foi visto por alguns, né, como uma alternativa viável. O Rubensbauer tem uma ideia de considerar o século XX como a era dos extremos, né? O século XX como extremos. Pense no início do século XX como que o capitalismo está. Crise. O socialismo, em processo de crescimento, dando certo num país em ascensão. Pense no capitalismo no final do século XX, triunfante, né? A queda da União Soviética, a vitória na Guerra Fria e o socialismo em processo de decadência. Por isso que o Rubensbauer considera que, né, o século XX acaba quando acaba ali a Guerra Fria. O século XX acaba com a queda da União Soviética. Aí o Tiga até comentou isso, né? A China socialista. Será realmente que o socialismo caiu de vez? Ou seja, nenhum modelo socialista é capaz de dar certo, né? Então, será que o século XX realmente acabou naquele momento? Existem esses questionamentos. Mas entende essa ideia de um século XX como era dos extremos?
Olha como é que o socialismo começa, olha como é que ele acaba, como é que o capitalismo começa, como é que ele acaba. Então essa é uma revolução que é a primeira socialista, né, a dar certo, efetiva, e na época ela se mostrou como uma alternativa viável porque o capitalismo estava em crise. Tudo bem? Aí vamos lendo os itens aqui que a gente lembra de mais coisa. Olha só. Revolução Russa de 1917 levou os bolcheviques ao poder sob a liderança de Lenin e significou, naquele contexto histórico, a vitória de um modelo de organização da sociedade que se contrapunha ao capitalismo. Você vê o item? É muito da qual a consciência histórica que nós temos que ter sobre a Revolução Russa. Qual o impacto para a história da Revolução Russa? Independente de ideologia, qual o impacto que esse movimento tem na história do século XX, tem na história da civilização ocidental. Tranquilo? Olha o outro. A expressão socialismo real foi empregada primeiramente para designar o abrandamento do regime promovido por Stalin. Imagina Stalin e abrandamento. Uma das ditaduras, né, um dos regimes autoritários mais torpes, né, mais violentos, mais agressivos, se é que dá para ficar pondo escala nisso, né, mas o Stalin é um dos regimes mais cruéis, né, visando-se a superação do radicalismo da Revolução Bolchevique e a melhoria da integração da União Soviética com a Europa após a Primeira Guerra Mundial, mas o item é de absurdo, né? Olha só, a expressão socialismo real, o que ela designa? Ela vai designar as experiências socialistas efetivas. Então, o socialismo, né, científico, as ideias lá, as teorias do Marx e do Engels. Aí, as ideias socialistas que foram colocadas em prática. Pelo seguinte, o Marx é um grande teórico do capitalismo. O Marx escreveu pouco sobre o socialismo e menos ainda sobre o comunismo. Não se monta uma obra com o que o Marx escreveu sobre socialismo e comunismo. Há várias lacunas. Então, a interpretação do Lenin sobre o marxismo, a interpretação do Stalin, a interpretação do Trotsky, a interpretação do Fidel Castro, a interpretação do Mao Tse Tung, tudo isso vai construir, as experiências práticas, vai construir o socialismo real. Aquilo que foi colocado em prática. Tudo bem? E isso já vem com a Revolução Russa, né? O primeiro caso de socialismo real. Então, esse é um nome que não tem a ver com o abrandamento do governo do Stalin, imagina, de jeito nenhum, né? O Nikita Khrushchev fez lá a desestalinização, mas também não é um abrandamento. Quando a União Soviética precisou, ela ia lá e descia a porrada. Beleza? E tem errado. Vamos marcar aqui. Marcar errado com a borracha. Aí não dá, né? Ó o próximo. Os reflexos da Revolução Russa de 1917 demoraram a aparecer na América Latina, o que justificou a ausência de greves ou de movimento operário em países como o Brasil na primeira metade do século XX. Errado. E essa data aqui, né, que é o centenário da Revolução Russa, ela também é um centenário do primeiro grande movimento grevista, né, da história do Brasil, que é aquela grande greve de São Paulo. Então, você não tem a demora, né, em organização de movimentos. Só que aí, qual é o ponto? Essa grande greve de 1917, ela está naquele momento de governo do Venceslau Braz, que é um governo durante a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Lembra que é uma época de substituição das importações, né? Ou seja, o Brasil tem o seu segundo surto industrial por substituição das importações. Então aumenta também a classe burguesa, um crescimento de classe média e de grupos trabalhadores. Essa grande greve de 17, quem é que a organiza? Qual é o tipo de ideologia predominante? Os anarcossindicalistas. Então, a ideologia predominante é o anarcossindicalismo. 1922 tem a fundação da União Soviética, forma-se a União Soviética. No mesmo ano se forma qual partido no Brasil? O Partido Comunista Brasileiro. Então, a repercussão das ideias socialistas ela não demorou tanto assim a chegar na América Latina. A primeira greve é anarcossindicalismo, mas você já tem as ideias socialistas e quando está se organizando a União Soviética já tem a criação do Partido Comunista. Por que o socialismo começou a ganhar mais espaço? Porque como ele está tendo sucesso em algum lugar do mundo, essas ideias começaram a ocupar mais espaço do que as ideias anarquistas. Tudo bem? Então, item errado, beleza? Volta aqui comigo. Só algumas coisas que podem aparecer, né, ligadas a esse conteúdo. Pode haver uma referência à NEP, a Nova Política Econômica. A NEP está lá no governo do Lenin. Tudo bem? Ele governou de 17, lá, desde da Revolução, até a morte dele em 1924. Né? No governo do Lenin, inclusive, tem a formação da União Soviética e tem a NEP, a Nova Política Econômica.
A Rússia ela sai da Primeira Guerra Mundial arrasada, naquele Tratado de Brest-Litovsk, negociando com a Alemanha, perdendo território. Quando ela sai da Grande Guerra, ela entra numa guerra civil, vencida pelo Exército Vermelho, mas ela sai completamente precária, né, desses processos de guerra. A NEP era uma maneira de você estimular a economia autorizando práticas capitalistas para pequenos e médios negócios. Tudo bem? Autorização de práticas capitalistas para pequenos e médios empreendimentos para estimular a economia, certo? A outra coisa que pode aparecer é, com a morte do Lenin, a disputa na sucessão política. Trotsky e Stalin. Qual a ideia lá dos dois? A ideia do Trotsky é de uma revolução internacional e permanente. Ou seja, tem que ter a revolução na Rússia, tem que ter na Letônia, na Ucrânia, na Polônia, na França, na Espanha, Portugal, tem que tomar conta de tudo. Então a revolução ela tem que ser internacional e ela tem que ser permanente. Não basta tomar o poder, tem que tomar o poder e fazer reforma agrária. Tomar o poder, fazer reforma agrária e criar as cooperativas. A revolução ela é constante, não é só o ato de tomada do poder. Ela é permanente e ela tem que ser internacional. Qual é a ideia do Stalin? Da revolução em um só país. Tudo bem? Quem é que ganha essa disputa? O Stalin, que é escolhido lá para secretário-geral do Partido Comunista, o cargo mais alto. Beleza? A outra coisa que pode aparecer, esse item é muito provável, é a classificação do governo do Stalin. Ele é classificado como um fascismo de esquerda. Ou seja, ele é um regime totalitário, só que dentro do socialismo. Então, Hitler, Mussolini e Stalin, aonde que eles se aproximam? Eles se aproximam do ponto de vista do governo, do ponto de vista político, como governar. Aonde que eles se distanciam? Um está no socialismo, o outro está no capitalismo. Então Hitler e Mussolini combatem o comunismo, combatem o socialismo. São governos autoritários que surgiram na crise do liberalismo para salvar ali o capitalismo, mas com uma intervenção total, né? Um autoritarismo pleno ali, beleza? No caso do Stalin, é um fascismo de esquerda. Se aproxima do governo, mas o elemento econômico é distinto. Um está no modelo capitalista, outro está no modelo socialista. Então, o item, pode ser que ele mencione que no cenário da crise do sistema liberal, né, falando de experiências autoritárias, experiências radicais, a exemplo do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha e do stalinismo como fascismo de esquerda. Certo? Beleza, todo mundo? É isso. Deu, né? Deixa eu ver. Tem 1 hora que a gente tá aqui. Pelo menos eu tô aqui, né? Não sei se você tá aí ainda. Mas quem tiver, bom, valeu pela presença. Esse vídeo vai ficar rodando aí. Lembre-se lá o que eu comentei. Passado essa semana, a próxima semana do vestibular, né? Fim de semana, aí uma semana mais ou menos de folguinha. Na outra, a gente vai fazer um aulão aqui aberto, a Humanas, eu, Barbosinha e Tiga, aqui na Academia das Específicas, 509 Sul. Depois você olha o endereço certinho aí, do lado aqui do Mercado Municipal. Nós já vamos fazer aulas preparando para o Enem antes da gente entrar no recesso de julho. Aí vamos abrir inscrições, né? Lógico, as aulas aqui pro pessoal da academia, mas para quem quiser vir conhecer, né, já começar a preparação para o Enem. A gente vai dar foco em aulas tratando habilidades. Essa habilidade assim, essa habilidade assado, onde que ela pode ser mais cobrada, esse conteúdo pode aparecer nessa habilidade, como exercitar essa habilidade, como encará-la, tudo bem? Aí a gente vai lançar as datas, inscrição, fiquem de olho aí, beleza? Galera, valeu demais, abraço!